própria prefeitura, né, Pedro? Era um projeto de origem da prefeitura que acabou sendo aprovado agora e resta, portanto, a sanção do prefeito Bruno Covas. Vamos ouvir dois vereadores, então, sobre o assunto, colocar os dois frente a frente aqui para a gente ter exatamente os detalhes aí, o que há de mais importante nessa reforma administrativa. Convido aqui para o programa o vereador José Polici Neto, que já está conosco aqui plugado pelo nosso Skype. Como é que vai, vereador? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Boa noite a você, Pedro, boa noite a Isabel, boa noite a todos os ouvintes da Bandeirantes. É um prazer poder participar com você, trazer informação para o seu ouvinte, isso que é fundamental aqui no nosso trabalho. Bom, também temos aqui conosco neste debate o vereador Fábio Riva, que é líder do governo também no Legislativo aqui de São Paulo. Muito boa noite para o senhor, Fábio. Muito boa noite, Isabel. Muito boa noite, Pedro Campos, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço ao vereador Polici Neto. Estamos à disposição para falar sobre esse importante projeto aprovado ontem na Câmara Municipal de São Paulo. Vereador José Polici Neto, esse projeto era o máximo que a cidade podia dar, que a Câmara podia dar para a cidade de redução de custos no momento de pandemia e fora da pandemia também, porque esse projeto começou a ser debatido, né, antes, né, do momento do auge do Covid aqui na cidade de São Paulo. É a maior contribuição que a Câmara Municipal pode dar para os moradores, para o contribuinte paulistano? Pedro, é uma contribuição importante, a gente tem que reconhecer isso. Agora, a reforma poderia ter sido infinitamente maior. Primeiro, na questão da redução de gastos. A maior parte dos cargos que pretende a sanção do prefeito extinguir são cargos que já não se encontram ocupados. Então, na realidade, a gente não reduz custos, a gente não vai permitir que no futuro esses cargos venham a ser utilizados e, portanto, gerem despesas, mas não produz economia, porque os cargos já estão vagos, ninguém ocupa esses cargos nesse momento. Então, no momento em que você faz a extinção de um cargo que não é ocupado, você já garante que, ao não ter ninguém ocupando esse cargo no futuro, a gente não vai gastar dinheiro com eles, mas ele não gera economia. Em contrapartida, a criação dos cargos que serão ocupados para realizar o processo necessário de fiscalização das novas concessões, esses terão uma ocupação tão logo as concessões se concretizem. Mas a questão fundamental que a gente colocou é o foco. A gente assistiu de maneira até muito preocupada a incapacidade que a cidade teve de dar respostas no setor de transporte. A gente assistiu os ônibus lotados, a gente assistiu uma incapacidade de gestão na SP Transporte, a gente assistiu uma incapacidade da CT, mesmo sem congestionamento, sem carro na rua, gerar congestionamento. A gente viu uma incapacidade do setor de tecnologia, e não é por conta dos profissionais que estão lá, é por conta da lógica que se levou à Prodan, a gente não usar tecnologia para aliviar a carga burocrática num período que todos já estão no mundo virtual. Então, esses setores não foram abarcados pela reforma e eram setores, e são setores, que acabam drenando muitos recursos. A SP Trans, a CT, a Prodan, gastam muito dinheiro público e elas ficaram fora dessa reforma tão importante. Então, a gente apoia a reforma, tanto é que teve meu voto favorável, mas ficou claro a timidez no momento em que o prefeito tem a coragem de enfrentar a Covid, enfrentar, inclusive, o câncer que ele está vencendo, e a gente está confiante nessa força do prefeito, ficou muito clara a timidez frente às necessidades que a cidade tinha. Então, a sensação que a gente saiu ontem daqui foi de certa frustração. A cidade e a Câmara podia ter oferecido à cidade muito, mas muito mais. Vereador Fábio Riva, o senhor concorda com essa opinião? A reforma deixou muitos gargalos ainda a serem preenchidos? Não concordo. Eu até respeito a opinião do vereador Polici Neto. Tivemos um bom debate ontem acerca desse posicionamento do vereador, mas o projeto, a importância desse projeto que visa aí a modernização, a eficiência do serviço público, enxugar a máquina pública, né? Você vê, são 3.587 cargos, então não são poucos, e que pese que são cargos que alguns estavam até por uma determinação do nosso governo, do prefeito Bruno Covas e do então prefeito João Dória, quando disse que tinha que cortar 30% desses cargos,
Então, mas são cargos que, porventura, poderiam ser utilizados. Então, é uma medida bastante ousada. Não é fácil fazer uma reestruturação da administração pública, vocês sabem muito bem. Nós mexemos aí com autarquias, com fundações, com um número muito grande de servidores, sejam eles comissionados, sejam eles de carreira, existem servidores também, funcionários são seletistas. Então foi um estudo bastante criterioso e desde o início foram essas 8, nós distinguimos 8 entidades, né? 8 empresas, e nós fizemos aí um acordo, excluímos desse projeto a Fundação Teatro Municipal, e que vai ser apresentado um projeto à parte. Então, todas as contribuições, principalmente o prefeito Bruno Covas é muito sensível às sugestões, então, mas o que já estava sendo estruturado, inclusive com várias reuniões com todas essas autarquias, essas fundações, autarquia hospitalar, que é uma estrutura muito grande por conta dos hospitais, mas esse debate foi feito, conferências, explicando, então não dá para você dizer que ela é tímida, ela é necessária, mas eventualmente, para um futuro, todas as sugestões sempre são bem-vindas do ponto de vista de você enxugar a máquina pública, da eficiência da gestão. Acho que essa é a importância desse projeto para a cidade de São Paulo. Vereador Zé Polici-Neto, o que poderia ser enxugado para ser bem prático aqui para o nosso ouvinte, estruturas que são obsoletas, estruturas que não fazem mais sentido no organograma da Prefeitura de São Paulo? O setor de trânsito, transporte, mobilidade e logística, ele já poderia ter uma única autoridade, ter uma CT, ter uma SP Trans, ter toda uma estrutura da Secretaria de Transporte. Isso poderia avançar numa agência de mobilidade, trânsito, transporte e logística para a cidade, muito mais moderna, com uma redução muito maior do que os cargos que o próprio líder do governo reconheceu. São cargos vagos, mais de 3 mil desses 3.500 já são cargos vagos, portanto não geram a economia que está sendo anunciada. A gente tem que ser muito honesto com a população, não dá para passar uma informação parcial. Então não vai ter economia, porque os cargos já estavam vagos, ninguém ocupou esses cargos no último período, e, portanto, a gente está extinguindo aquilo que já estava vago. Mas a gente não impôs uma nova governança para essas novas agências que estão sendo criadas, né? Então, não tem mandato, não tem sabatina dos profissionais que vão assumir os cargos, não tem autonomia financeira nem fiscal, você não criou indicadores de desempenho para estas novas, para o SP Regula. Então, é muito importante a gente entender, quando eu falo de timidez, é porque a gente, de fato, estudou o projeto e reconheceu o esforço feito pelo prefeito. Então, o prefeito faz um esforço com a sua equipe e encaminha para a Câmara um projeto que é importante, falei aqui no começo, é uma reforma necessária, mas a contribuição que a Câmara poderia ter dado, criando as regras para os mandatos desses novos dirigentes, criando a sabatina necessária para você auferir a competência que esse quadro tem para assumir essa responsabilidade, criando a autonomia necessária para poder cobrar resultado, cobrar plano para que esse resultado tenha métrica. Isso a gente não conseguiu colocar, e isso é um prejuízo, porque, insisto, a reforma acaba por ser incompleta, exatamente porque os elementos fundamentais para que esse sucessor das empresas que estão sendo extintas por outro passe a ter um novo modelo de governança. Infelizmente, a gente não obrigou na própria lei esse novo modelo de governança. Então, perdemos a oportunidade de avançar nesse debate. Vereador Riva, o seu colega, o vereador Polici-Neto, fala que os cargos que estão sendo extintos agora já estavam vagos, e a gente percebe aqui, pelo que os nossos ouvintes estão mandando aqui de repercussões, já muitas repercussões, né, Pedro, sobre esse debate, sim, muitos questionamentos, né, Pedro, de como que se tinha todo esse excedente de cargos e aí, num passo de mágica, a gente extingue mais de 3.500 cargos, né? Queria ouvir o senhor sobre isso. Então, Isabel, esses cargos, muitos desses cargos estavam sendo ocupados, e tinha alguns cargos, principalmente os cargos mais de menor valor, o chamado DA2, tem aí algumas denominações na administração pública, que até por determinação do prefeito, então, ou seja, quando o prefeito João Dória, depois a sucessão do prefeito Bruno Covas, resolveram manter um corte de 30% do congelamento desses cargos, esses cargos já geravam uma economia.
Então, ou seja, se nós não fizéssemos essa extinção, a qualquer momento esses cargos poderiam ser reativados. Então, existe sim essa economia, que gera aí efetivamente uma economia anual no cálculo real de 183 milhões, são esses valores. Inclusive, esses valores foram passados a todos os vereadores para que eles tivessem ciência disso, e foram criados, através dessas agências, 627 cargos. E esses 627 custam, somente de custeio, 57, quase 58 milhões de reais. Ou seja, nós vamos ter uma economia anual de 125 milhões. Então é importante dizer que essa reestruturação administrativa, ela não é só na base de custeio, nós vamos ter ainda uma economia com locação dos imóveis. Existem muitos imóveis onde estão essas fundações de autarquias que são locados, tem lá despesa com terceirizadas, despesas com IPTU. Então são outras despesas que a gente também entende que vai ter uma redução muito grande essa economia para a administração pública. Bom, feito isso, a gente, nas últimas entrevistas que nós fizemos por aqui com vereadores, né, Pedro, uma pergunta que a gente sempre tem feito é sobre as prioridades daqui para frente. A prioridade que a gente ouviu na última entrevista que a gente fez, Pedro, foi justamente sobre a reforma administrativa, né? Exatamente. E agora, reforma aprovada, qual a avaliação, então, vereador Polis, sobre o que deve ser tratado como prioridade? Está claro para a gente que o setor que mais merece a nossa atenção nesse momento é a educação, porque está anunciado uma retomada das aulas para o começo de setembro, e todos os nossos esforços nesse momento têm que ser para aquilo que a gente vai deixar para a história da nossa passagem aqui, que é a capacidade de socialização de conhecimento para os nossos sucessores, para os nossos herdeiros. Então a gente tem que gerar a segurança em saúde para que os alunos retomem as escolas, a gente tem que gerar a segurança em saúde que permita os profissionais, professores, retomem as aulas. Então, se há algo no curto prazo que tem que estar no nosso calendário, na nossa prioridade, na nossa responsabilidade, o foco objetivo na educação. E para ter um foco objetivo na educação, tem que ter um foco objetivo no transporte, na forma com que os profissionais que atuam nessas escolas lá chegarão. E o corte anunciado ontem pela SP Trans, da frota de mais de 442 linhas, aponta no sentido contrário. Então, se de um lado a gente está retomando as atividades econômicas, se de um lado a gente está anunciando que vai reabrir parques, que a gente está anunciando que vai reabrir restaurantes e bares, se a gente está anunciando para setembro a reabertura das escolas, a SP Trans continua na contramão, reduzindo frota, provocando mais congestionamentos dentro dos ônibus. Então, a gente tem que estar muito atento para a retomada do transporte, mas essencialmente para a educação. Deputado, olha, eu peguei a da Isabel agora. Vereador Fábio Riva, e na opinião do senhor, qual que deve ser a prioridade da Câmara aí a partir de agora, ainda no meio da pandemia do coronavírus aqui em São Paulo? Nesse ponto concordo com o vereador Polis Neto. A prioridade número 1 é o retorno às aulas, é a educação. Com certeza, esse período de experiência das aulas virtuais, né, o cartão alimentação que foi entregue às famílias em alta vulnerabilidade. Então, com muita responsabilidade, a Prefeitura também deve anunciar o seu retorno às aulas, como já foi anunciado pelo governo do Estado, mas aqui na Prefeitura Municipal, com certeza, esse volta às aulas que nós vamos ter um olhar muito atento, principalmente no reforço nossos alunos da rede municipal, que eu acredito que a Prefeitura e o prefeito Bruno Covas também já elencou, que é uma prioridade da gestão, esse retorno às aulas com segurança, de forma gradual, segura e responsável. E também a questão da saúde. Quero aqui deixar um registro que em São Paulo nós vamos ter um legado importantíssimo na área da saúde. Os hospitais municipais que foram reequipados com respiradores, né, 7 novos hospitais que foram entregues à população. Então, são legados importantes que, nesse momento de pandemia, a cidade se uniu, as pessoas se resguardaram em casa, e o prefeito Bruno Covas, com coragem, e o secretário Edson Aparecido tomaram atitudes, algumas delas antipopulares, mas necessárias para conter
o vírus na cidade e a gente poder voltar de forma gradual e segura às atividades econômicas, porque a fome também bate principalmente na periferia da cidade de São Paulo. Quero agradecer ao vereador José Polici Neto, que participou conosco nessa troca de ideias aqui, desse debate no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes mais uma vez. Grande abraço, hein, vereador? Até uma próxima. A gente que agradece, fundamental a gente observar também nessa reabertura como a prefeitura vai auxiliar aquele dono do pequeno negócio que não está tendo condição de pagar o seu IPTU, aquele que teve a sua porta fechada e ficou caro pagar um TPU de uso de calçada que ele nem usou. Agora também é a hora da gente olhar para o pequeno negócio, para o negócio local, para aquele que, de fato, os efeitos econômicos da pandemia gerou uma instabilidade gigantesca. Então, a gente vai ter que ter a sensibilidade de prestar o socorro e prestá-lo agora. A gente precisa ajudar o paulistano a recuperar a sua atividade econômica, o seu pequeno negócio, para ajudar a cidade a voltar a funcionar direito. Obrigada, vereador. Deixa eu agradecer também a presença aqui do vereador Fábio Riva. Obrigada pela participação, vereador. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado pelo espaço. É importante o debate, esclarecer as ideias a toda a nossa sociedade e dizer que, tanto lá na Câmara Municipal, vários projetos importantes para a cidade foram votados, principalmente nesse período de pandemia, o que mostra que a Câmara Municipal, os vereadores, cada um tem um papel importante, mas todos se uniram nesse momento de solidariedade, de salvar vidas e agora de retomada econômica. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós, principalmente nessa nova etapa, que, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente voltar às atividades normais. Muito obrigado, viu? Obrigado ao vereador, então, que trouxe pra gente aqui também a sua opinião, né, sobre esse assunto que é fundamental para a cidade, que é a redução de custos. Não tem como, né, Isabel, a gente observar hoje